A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemando dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém por essa palavra, palavra poderosa, palavra de esperança, palavra de amor, palavra de um Deus poderoso que está passando nesta manhã para mim e para você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está orando, meu irmão, você que está clamando, você que está buscando por um filho, por uma filha, por um tio, por uma tia, por um sobrinho. Você que tem a tua esperança no Mestre. A gente vai ver nesse versículo, Jesus estava na cruz. Aleluias. Jesus Cristo estava morrendo por mim e por você, se entregando, vertendo o seu sangue precioso, pendurado no madeiro. Aleluia. Com duas pessoas que eram malfeitores de verdade, que eram pessoas que praticaram o mal o tempo todo. E eles caíram na mão da justiça da terra. E a justiça naquela época, a sentença era a morte de cruz, era a pior morte da época. Foram julgados e sentenciados em morrer crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de hoje para o meu e para o seu coração é que, mesmo que você esteja sentenciado com a sentença terrena, se você clamar a esse Deus, Ele te salva. Se você buscar a esse Deus, Ele tira você da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que acontece aqui no texto. Nós vamos conhecer a história e é justamente na cruz que Jesus conhece esses dois malfeitores. Nós vamos ver dois homens condenados, dois homens que estavam ali porque de fato na justiça da terra mereciam estar ali, morrerem crucificados. Só que no meio deles existia um inocente que se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que veio para morrer no meu e no seu lugar. Mas havia um propósito da morte desse inocente. Com a morte dele, nós teríamos acesso ao trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E algo tremendo acontece ali naquele momento, irmãos. Porque Jesus está no meio desses malfeitores. De um lado, um zombando, um apontando, falando: Tu não és o Cristo? Desça você da cruz e desça a gente também. Olha aí, não é Cristo nada. E ali começou a murmurar, começou a dizer coisas, a blasfemar. Ele estava pendurado num madeiro. Ele estava condenado. Ele foi julgado e condenado. E nem assim ele desceu. Ele continuou soberbo, ele continuou ali blasfemando contra Deus. Mas algo tremendo acontece na cruz. E aqui a gente vai ver o primeiro sinal de salvação. Aí eu me alegro muito, irmãos, nessa palavra. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor estava na cruz. E ali Ele nos dá um retrato, um testemunho perfeito de que veio para salvar os perdidos. Veio para salvar aqueles que estavam condenados à morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que o outro, ele repreende a murmuração do outro, repreende a ação do outro. E fala: Tu nem ainda temes a Deus. Ele quis dizer: você está pendurado aí nessa cruz, vai morrer,
Para você não tem mais saída, para você não tem mais solução e você ainda não desce na presença de Deus, você não respeita o Filho de Deus que está aqui no nosso meio. E aqui a gente vê que esse rapaz, esse homem, não sei a idade, ele reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus era Filho de Deus. E também reconheceu o ministério da cruz. Porque muitos não reconhecem o ministério da cruz, que foi para a salvação. E justamente para os doentes, justamente para os malfeitores, justamente por aqueles que estavam na prática do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz um apelo, né? Ele fala assim, você estando na mesma condenação, não muda o seu posicionamento, não muda a sua maneira de ver, de olhar, de pensar. Era como se ele falasse assim, olha, cala a sua boca, fica quieto, se você não tem nada para falar. Mas aí ele olha para Jesus e fala, eu e você, nós merecemos de receber isso, porque nós somos malfeitores. Estamos aqui pagando algo que nós fizemos, que nós plantamos, mas este nenhum mal fez. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele faz um apelo maravilhoso para o Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E aqui a gente vai ver a maior prova de que o Senhor veio para salvar. E salvar aqueles que não tinham condição de se salvar sozinho. E o Senhor libera uma fala para ele, poderosa, irmãos. Né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem foi salvo. Talvez você está orando por alguém que você acha que não tem salvação, que você acha que está perdido, que você acha que não tem condição dessa pessoa se salvar. Aqui, para essa pessoa também, era morte terrena e morte eterna, era padecer no inferno para sempre. Mas Jesus ali, com a confissão, porque ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu que Jesus era inocente, ele reconheceu que Jesus não precisava passar por aquilo. E ele reconheceu o sacrifício da cruz e apelou para que Jesus lembrasse dele. E com esse apelo o Senhor aceita a petição. O quanto é importante nós pedirmos e falarmos com o Senhor a respeito da salvação, a respeito da mudança, a respeito da conversão, porque foi justamente isso que a cruz veio nos trazer. A salvação eterna, o gozo eterno, o prazer de estar no paraíso com Deus. E aqui houve essa salvação maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de hoje é: não desista de pedir diante de Deus pelos seus. Não desista de interceder, porque a sua petição será aceita. Deus vai dar um jeito de salvar os seus, porque Ele é poderoso. O que na verdade nós precisamos é crer que Jesus tem poder, mesmo mediante a gente vendo tudo errado, tudo fora do lugar, tudo no desconcerto de Deus. Mas o nosso Deus, Ele criará uma situação, aleluia, aonde Ele vai aplicar a salvação dele. E haverá também um coração arrependido, porque você orou. Diante da oração, a oração muda pensamento, a oração quebra coração duro, a oração abre a visão, abre a audição. O Espírito Santo trabalha através da sua intercessão. E nem que seja, a palavra de hoje é assim para nós, ó, nem que seja no último segundo de vida, haverá salvação. Porque o nosso Deus é poderoso para salvar, para entrar com salvação. Então não desista dos seus. Interceda, apresenta a Deus, ore, jejue, consagre ao Senhor, porque o restante o nosso Deus tem poder para fazer, assim como Ele entregou e deu para esse homem condenado, réu condenado, de morte terrena e de morte eterna, mas recebeu a salvação porque reconheceu Jesus como Senhor e como Salvador. Amém? Que Deus abençoe vocês.
Irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Abençoe mais alguém neste dia.